Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir nossa gravação depois, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, para que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando e iluminando a cada um de nós que aqui se encontra, todos aqueles que estiverem em seus lares também, e recebam paz e as bênçãos do nosso Mestre Jesus. E que ao final do trabalho de hoje, cada um possa retornar para o seu lar, levando um pouquinho dessa luz e dessa paz que toda essa equipe espiritual maravilhosa nos oferece na noite de hoje. Iniciando a nossa atividade desta quinta-feira, fazendo a oração de São Francisco, o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo aqui o nosso companheiro Sérgio Araújo, pela primeira vez aqui na casa, para fazer palestras para a gente. Ele que frequenta o Centro Espírita Batuíra, o Grupo Espírita da Prece também. Então, Sérgio, obrigado pela sua presença, fique à vontade para fazer a palestra. Boa noite, pessoal. Então, de novo, agradecer o convite aí do Wilson, né, para estar aí hoje aí. E nós vamos começar hoje falando sobre, começar o ano, né, mais uma vez, falando sobre velhos hábitos, tá? Para a gente abordar um pouquinho essa questão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, capítulo 9, diz assim, ó: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Então, o que ele está dizendo? Tudo aquilo que nós temos, né, todas as virtudes que nós temos, ou a falta delas, os vícios, tudo isso nós trazemos quando nós reencarnamos. Isso é inerente a nós. Todos nós temos coisas boas dentro de nós e coisas que precisam ainda ser melhoradas, serem trabalhadas. Para a gente entender um pouquinho o que é um vício, né? Vício são dependências que nós temos, muito profundas dentro de nós, né? Que se encontra sob controle de outras pessoas ou de coisas. Então, quando tem uma pessoa ou alguma situação, alguma coisa que nos controla, isso gera em nós um vício, tá? Entendemos os vícios também como efeitos externos de nossos conflitos exteriores. E aí nós conhecemos, né, alguns vícios, né, consumo de drogas, né, de tóxicos, de cigarro, bebida, gula, jogos, sexo. Esses são os vícios que nós mais comuns, digamos assim, que nós conhecemos. Se nós fizermos uma análise profunda desses vícios, o que nós vamos entender? Nós vamos compreender que a origem deles, né, onde que tudo começa, está nas nossas atitudes mentais, que nos levam compulsoriamente a sermos subjugados por situações ou por pessoas. Então, às vezes, é uma carência afetiva, uma dependência. Às vezes é a gente querer ser aceito num determinado grupo de convivência, por algum motivo, que nos leva, que nos induz a ter um vício. E aí, o que acontece? Criam-se dependências desde novinho, desde muito novo, né? Gerando consequências que persistem durante muito tempo em nossa atual existência, bem como nas próximas. Por exemplo, se nós tivermos pais superprotetores, se nós tivemos, né, pais superprotetores que imprimiram em nós
ele chama de clichês psíquicos, né? Mas, por exemplo, repressão, medo, que até hoje bloqueiam a nossa autonomia e a nossa independência. Eu conheci um senhor lá no centro que a gente frequenta, ele devia ter uns 70 anos, mais ou menos, 60 e poucos anos. E a palestra era sobre o medo. E ele falou que desde pequeno, quando ele era criança, a mãe dele falava assim, ó, não sai sozinho, porque senão o homem do saco vai te carregar. Né? E isso ficou, desde quando ele era novinho, bem pequenininho. E isso acompanhou ele a vida inteira dele. Ele falou que até hoje ele tem medo de sair sozinho. Por conta desse, que ele fala, né, de clichê psíquico, que foi colocado, embutido na mente dele, e esse medo acompanhou ele a vida inteira. Tá? Não que os pais sejam culpados, não é isso, né, mas lembrando que cada um dá o que tem, né, então os nossos pais, eles nos passaram o que eles aprenderam, né, o que foi passado para eles. E às vezes isso acaba interferindo em nós, e nós acabamos desenvolvendo alguma dependência, alguma coisa que pode gerar em nós um vício. Também muito comum, né, a impossibilidade de selecionar amigos e parceiros afetivos. Sempre tem alguém falando, ó, essa pessoa não serve para ser seu amigo, ou essa pessoa não serve para ser sua namorada ou namorado. Às vezes são pais, às vezes são parentes. Isso pode gerar indivíduos, né, pessoas de caráter oscilante, indecisos, assustados e inseguros. Então aquilo que ele está falando, né, desde a mais tenra idade, desde novinho isso começa a acontecer com a gente e a gente nem se percebe dessas coisas. Experiências adquiridas em existências anteriores, em ambientes inconstantes e desarmoniosos, geram predisposições para instabilidades emocionais na vida atual. Aí é o que nós trazemos, a nossa bagagem espiritual, né? Situações conflitantes que nós passamos em vidas passadas, que não foram resolvidas ou foram mal resolvidas. E é para isso que a gente está aqui. Então isso vem com a gente, para a gente poder trabalhar essas questões. Então tudo isso pode gerar em nós uma condição de dependência, uma condição de subjugação. E dependendo do que acontece com a gente, da nossa vida, das nossas escolhas, dependendo de como o rumo dos acontecimentos vão acontecendo, a gente pode, por conta disso, desenvolver um desses vícios que nós citamos. E outros, que nós vamos falar daqui a pouco. E o que fica claro, né, quando nós falamos com relação à origem dos vícios, né, o que fica claro para nós, diante disso que nós estamos colocando aqui? Os fatores que propiciam os vícios e as compulsões são os vividos em ambientes familiares, sociais em desarmonia, tanto nessa vida como em outras. Não significa que, se a gente tiver um desequilíbrio que foi gerado lá em outra vida, e a gente vai renascer aqui agora, vai gerar um vício, alguma coisa? Não. Depende do ambiente onde a gente está. O ambiente que a gente está pode proporcionar o desenvolvimento disso. Porque nós trazemos essas tendências junto com a gente. Agora, se isso vai se desenvolver ou não, depende do ambiente que nós estamos e depende das escolhas que nós fazemos. Pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizam na nossa mente, né? Ou em outras palavras, no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. E quando reencarnamos, tudo isso vem com a gente, que pode ser despertado ou até aumentado na existência atual. E às vezes nós pedimos isso mesmo, né? Às vezes antes de reencarnar, nós pedimos que isso aconteça para que a gente possa ter a possibilidade de trabalhar, de superar, de melhorar, de evoluir. E esses vícios que nós citamos anteriormente, né? Então os vícios químicos, sexo, gula e tal, compensam momentaneamente as fragilidades de nossa alma desarmonizada. Então, às vezes, quando nós caminhamos para uma dependência química ou alguma coisa, por conta de algo que está acontecendo com a gente, momentaneamente isso às vezes é compensado. Porém, né, o que acontece? Aliviam carências, ansiedades, desajustes, tensões, sim, reduzindo a insatisfação daquilo que nós chamamos de mal-estar inferior. Mas o desconforto permanece imutável. Quando passa o efeito do vício, da droga, da bebida, seja o que for, o desconforto volta e às vezes até é agravado. E o que nos leva cada vez mais a caminhar por essa trilha
que vai gerar consequências muito graves para nós. O álcool, o cigarro e a droga são sedativos ou analgésicos, vícios destruidores, que têm gravíssimas consequências para a nossa estrutura espiritual, física e espiritual. E a gula, no início, é um vício neutro, porém, transforma-se numa opção de fuga negativa, também extremamente desorganizadora da harmonia que existe entre o nosso corpo físico e espiritual. Até aqui, a gente está falando de vícios, os vícios que nós conhecemos, né, os mais comuns. E com relação aos vícios morais ou comportamentais, que também nós trazemos conosco quando nós reencarnamos. Existem vícios ou manias tão graves que nos levam a ser tratados como pessoa de difícil convivência. Por exemplo, falar descontroladamente sem raciocinar. Falar, não parar de falar, não deixar o outro falar, não ouvir o que o outro quer falar. Isso é um vício. Mentir constantemente para si mesmo e para os outros, por não querer tomar contato com a realidade. Ou mentir ou omitir, né? Omitir fatos, situações, para não querer magoar, para não querer gerar um conflito. É um medo, é um receio de assumir a realidade que nos envolve, de tomar contato com a realidade. Colocar-se como vítima frente à vida como forma de chamar a atenção dos outros. Aquela famosa pergunta, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa situação está acontecendo comigo? É uma pergunta que nos leva a nada. Porque quando a gente pergunta isso, quando a gente fala isso, nós estamos buscando uma causa. Estamos buscando um responsável. Que geralmente nós não achamos que somos nós. Na maioria das vezes a gente acha que são os outros. E aí a gente se coloca como vítima, uma maneira de chamar a atenção de outras pessoas. Meu coitadinho, é isso, é aquilo. Sendo que a pergunta correta, quando algo nos acontece, quando uma situação conflitante está próxima de nós, a pergunta correta é para quê? Para que essa situação está acontecendo? O que ela me mostra? O que eu tenho que aprender com isso? E não por quê, porque o porquê não vai nos levar a nada. O interessante é a gente saber para que aquilo está acontecendo, qual o objetivo. E com isso a gente começa a trabalhar algumas tendências que nós trazemos junto conosco. Achar que está sempre certo como forma de suprir a enorme insegurança que carrega. Então, às vezes, a pessoa que não tem uma autoconfiança muito forte, ela que se sente insegura, ela acha que ela está sempre certa. Ela não acha que ela está errada. É uma maneira dela se defender. Gastar desnecessariamente sem utilidade, adiando decisões importantes na vida, ocupando, o nosso tempo com outras coisas. Criticar e mal julgar os outros para se sentir melhor e maior que os outros. Criticar e julgar uma situação que nós não conhecemos a fundo, algo que nós não estamos dentro da pessoa para saber por que aquela pessoa agiu daquela maneira, ou por que ela fez isso, por que ela fez aquilo. Então, quem somos nós, para criticar o que alguém está fazendo? Julgar o que alguém está fazendo. Se a gente não sabe, se a gente não se coloca no lugar dele, não sabe o que ele está vivenciando, o que aconteceu na vida dele, que o levou a agir daquela maneira. Quem somos nós para falar o que está certo e o que está errado? O que está certo para mim pode ser uma coisa, para ela pode ser outra. Às vezes o que eu estou fazendo para mim está certo, para ela está errado. Então essa questão de senso de certo e errado, claro, existem as leis dos homens, as leis de Deus, que devem ser seguidas. Porém, o quanto de fato nós conhecemos essas leis? O quanto de fato nós conhecemos essas leis na sua essência? Ou temos contato com elas? Aí eu me lembro, quando a gente começa a falar sobre isso, eu me lembro da passagem da mulher adúltera, que foi julgada porque ela cometeu adultério, e aí diante de Jesus perguntou para ela o que estava acontecendo, e ela falou, e as pessoas estavam já com as pedras na mão para jogar nela, conforme dizia a lei de Moisés, estava dentro da lei. O que eles estavam fazendo estava certo, não estava errado. Porém, o que Jesus falou? Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra.
Qual que é a diferença do pecado dela para o pecado da outra pessoa? Que mente, que engana. Perante Deus, qual é mais grave e qual é menos grave? Então, quem somos nós para dizer que aquela pessoa está errada? Sendo que a gente não olha para nós mesmos. Porque nós fazemos de errado. Então, criticar e julgar, né, é uma forma da gente se defender, da gente se sentir melhor que outras pessoas, até da gente se proteger. Então é algo aí para a gente... O Chico falava isso, né? Que para a gente evitar ao máximo os julgamentos, que os julgamentos eles não acrescentam nada e muito pelo contrário, geram comprometimentos, né, de nós com as outras pessoas para serem resolvidos posteriormente. E também pessoas que trabalham muito, né, descontroladamente, para não ter tempo de se ocupar com os conflitos internos que não querem enfrentar. Então, às vezes a pessoa tem algumas dificuldades em casa, na família, alguma coisa, e aí não quer se envolver com aquilo, não quer participar e fica trabalhando 10, 12, 15 horas por dia, final de semana. Uma maneira, fala assim, eu preciso ganhar dinheiro para dar conforto para minha família. Ok, isso é bom também, mas até um certo ponto. Para tudo tem um limite. Porque a nossa vida não é só trabalhar, como não é só a nossa família, como não é só o social e nem o espiritual. A nossa vida é um equilíbrio de tudo. E é isso que a gente tem que ter em mente. A mesma importância que o trabalho tem para nós, trabalho profissional, tem a nossa família, tem a nossa vida espiritual, tem a nossa vida social, nossos amigos, a mesma importância. Dosar isso, equilibrar isso, é uma tarefa que exige um esforço muito grande de nós, mas é para isso que a gente está aqui, justamente para aprender a ter esse equilíbrio. Todos os vícios, né, sejam eles de origem química, os químicos, né, ou morais, resultam do medo que nós temos de assumir o controle da nossa vida, de correr riscos e nos responsabilizarmos pelos nossos atos e atitudes. Então, quando nós temos medo de olhar para dentro de nós, quem nós somos, de assumir a responsabilidade que nós temos pela nossa vida, pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, pelas nossas decisões. Quando nós temos algum receio com relação a isso, nós caminhamos para desenvolver algum desses vícios, sejam eles químicos, morais, não importa. E se a gente for ver, né, tudo bem, hoje em dia, com um pouco de conhecimento que a gente já tem, a gente já sabe que cigarro, bebida, muitas coisas não fazem bem para a gente evita mesmo. Mas e os morais? E os morais que ainda estão dentro de nós? Que nós trazemos? Aqui eu citei alguns casos, existem muitos outros, mas que nós ainda praticamos. Como uma forma de fuga, uma forma de defesa, não importa, mas a gente ainda pratica. Esses são os velhos hábitos, né, que nós estamos falando, né? Então não importa a origem desses velhos hábitos, né, que carregamos impresso na nossa memória espiritual. O convite da doutrina espírita é para começarmos a examinar esses pontos que nós citamos, identificar como nós somos dependentes emocionalmente e como nos relacionamos com essa dependência. Então, identificar as tendências inferiores que nós ainda temos, que nós ainda trazemos, e começar a trabalhar essas questões. O quanto ela interfere na nossa vida e o quanto a gente se relaciona com isso, o quanto a gente trabalha para superar isso. Justamente para isso estamos aqui na Terra, mais uma vez reencarnados, para que possamos trabalhar com essas questões com vistas à nossa vida futura. Todos nós estamos aqui só de passagem. Nossa verdadeira existência não é aqui. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou se ele era rei, e ele virou e falou, meu reino não é daqui. Meu reino ainda não é aqui, foi a resposta dele. E ele estava justamente nos alertando sobre isso. Nos falando da nossa vida futura, de quem nós vamos ser lá na frente. Porque lá na frente nós vamos ser o quê? A consequência daquilo que a gente está fazendo hoje. Então hoje nós estamos aqui para melhorar, para trabalhar essas questões,
botar para fora, né? Não ter medo, não ter receio. Para isso que a gente está aqui. Para isso que nós reencarnamos. Então, se nós queremos realmente sair dessa reencarnação melhor do que nós chegamos, a oportunidade é essa, de praticar e botar tudo isso para fora. Nós estamos ainda no início do ano, né? Costumamos desejar um bom ano para todos, porém, né, o quanto de fato nós estamos comprometidos em sermos melhores, para que o ano seja melhor. Um bom ano novo acontece quando as pessoas se tornam melhores do que foram. Então, se nós queremos ter um bom ano novo, nós devemos ser pessoas boas, porque o mundo que nós vivemos é fruto das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Enquanto a gente não muda, enquanto as pessoas não mudam, as coisas não melhoram, as coisas não mudam, não se transformam. A gente pensa às vezes que a gente é pouco, né? Mas não é. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no mundo. É que não é divulgado. Mas tem muita gente trabalhando pelo bem, ajudando as pessoas, trabalhando as suas questões internas, né? Melhorando, buscando ser uma pessoa melhor. Isso não é divulgado. O que vende, né? A notícia que vende é o que é ruim, né? As guerras, enfim. Mas tem muita coisa boa acontecendo no mundo em paralelo. E o mal, ele jamais vence. A batalha final, quem ganha é o bem. O mal pode ter algumas vitórias no decorrer do caminho, mas a batalha final, quem ganha é o bem. Todas as religiões buscam possibilitar, né, a nós que estamos aqui, a possibilidade de se melhorarem, cada um com seus dogmas e seus procedimentos. Então a base de tudo está no Evangelho de Jesus. E ele mesmo nos fez vários convites e nos deu várias orientações para o seguirmos. A escolha é de cada um. Então, esses cursos, né, que as casas espíritas oferecem, justamente visam o quê? Primeiro, a gente aprender sobre a doutrina, conhecer a doutrina dos espíritos, que é o ensinamento de Jesus, e depois colocar isso em prática em nós. Porque não é só aprender, né? É aprender, conhecer e praticar. Começar a colocar isso em prática no nosso dia a dia. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Para que aí sim a gente possa superar esses medos, esses anseios, essas dúvidas, superar esses hábitos antigos que nós carregamos, já há várias reencarnações. Porque hoje, né, nós somos o melhor de todas as nossas reencarnações anteriores. Aí a gente olha para nós e a gente tem uma ideia de como nós fomos em vidas passadas. Não precisa nem fazer regressão de memória, tá? Se você olhar para os seus pensamentos mais íntimos, aqueles pensamentos que você tem, que você não fala para ninguém, que você acha que ninguém mais sabe além de você, se você olhar para esses pensamentos, você tem uma ideia muito, muito boa de como você foi em vidas passadas. São as reminiscências que nós trazemos das vidas anteriores, que estão em nós, estão dentro de nós. E é para isso que a gente está aqui, para botar isso para fora, para trabalhar e para melhorar. E com base no que Jesus nos ensinou, né, tem alguns pontos que podem nos ajudar a superar esses velhos hábitos. Desenvolver a capacidade de decidir, de optar e escolher de modo livre e espontâneo, sem depender de opiniões alheias. Nós podemos até ouvir a opinião das outras pessoas, mas a nossa decisão, ela tem que ser nossa, com base naquilo que nós acreditamos, com base em quem nós somos. E não fazer porque os outros falaram para a gente fazer assim. Porque isso não funciona. Se você vai fazer algo que você não se sente confortável, mas você vai fazer porque alguém falou para você fazer, seu pai, sua mãe, seu irmão, não sei, mas você não se sente confortável com aquilo, você vai fazer para quê? Para agradar os outros? Mas e você? Como é que você fica nessa história? Então nós temos que ter essa capacidade de decidir, sem medo. Se errar, errou. O erro é um aprendizado. O erro é uma oportunidade que a gente tem de melhorar. E é com o erro que a gente vai melhorando e vai evoluindo.
Quando nós iniciamos o nosso caminho, né, nossa jornada na reforma íntima, a gente costuma dizer assim, agora você vai ver como é que são as coisas, né? Não significa que a gente não vai errar mais, a gente vai errar sim. E cada vez mais a gente vai botar isso para fora. Porque nós estamos optando seguir por um caminho diferente. E aí o que acontece? A gente vai, aí faz alguma coisa que joga a gente lá embaixo, né? Aí a gente cai como se a gente tivesse, puxa, tudo que eu fiz, agora pegou e aconteceu isso. Ok, caiu lá embaixo. E aí, o que a gente tem que fazer? Levantar e seguir em frente. E levantar rápido. Porque se você cair lá embaixo e ficar lá, não vai adiantar nada. Vai ficar se lamentando, se lamuriando, se vitimizando, se culpando. Errei, tá bom, o que eu tenho que fazer agora para não errar mais, para não cometer mais esse erro? Porque a hora que a gente supera um, vem outros. Porque a gente está botando para fora uma bagagem de milênios e milênios de reencarnações anteriores. E é para isso que a gente vem, que a gente reencarna, é para isso que a gente está aqui. Justamente para botar isso para fora. Para ir melhorando, com vistas, quem sabe no futuro, a gente conseguir reencarnar como um Chico Xavier, né? Quem dera, né? Como um Divaldo e tantos outros aí que a gente conhece. Eles trilharam também esse caminho que a gente está trilhando. Jesus também trilhou. E é para isso que a gente está aqui. Combater a tendência de ser bonzinho e querer agradar os outros, né? Que a gente estava falando, né? Eu vou fazer isso porque meu pai falou que eu tenho que fazer, minha mãe falou, meu irmão. Mas eu não concordo muito, mas eu vou fazer. Você quer ser bonzinho com eles, mas você não é bonzinho com você. E o que Jesus falou, né? Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Amai as outras pessoas como você ama a si mesmo. Então, nós podemos ouvir a opinião das pessoas, podemos trocar ideias, mas a decisão final, o que nós vamos fazer, é a escolha nossa. Saber dizer não, desenvolvendo o senso de autonomia, evitando modismos e pressões grupais. Isso aqui, às vezes tem muitos vícios, né? Principalmente os vícios químicos, né? Cigarro, bebida, drogas, que às vezes é assim mesmo, né? Você está num grupo de pessoas que fuma, que bebe, e usa, aí você vai por pressão do grupo mesmo, né? Experimenta aí, não sei o que e tal. Aí você acaba entrando sem querer. Você acaba entrando sem ter vontade. Mas por quê? O grupo que você frequenta faz uso disso. Você não precisa cortar a amizade com eles. Você pode continuar amigo deles, mas se você não quer, simplesmente fala não quero. E com o tempo, as pessoas aprendem a respeitar isso. No lar, criar um ambiente de respeito e liberdade, de modo que cada membro da família seja quem é de verdade, inclusive nós. Recebemos uma educação com algumas, eu não vou falar falhas, né, com algumas orientações que não são muito legais, né? Compete a nós começar a mudar isso. Então não é porque o meu pai fez isso comigo que eu vou fazer isso com meu filho. Não é assim que funciona mais. Então a gente começar a mudar a nossa maneira de criar os nossos filhos com base naquilo que nós aprendemos. E sempre respeitar a liberdade de cada um. Respeitar as escolhas de cada um. Né? Não gosto muito de falar de coisa pessoal, mas um exemplo pessoal rapidinho. Meu filho mais velho, acho que o Wilson deve ter conhecido ele, não lembro. Ele fez evangelização no centro, tudo, né? Mocidade ele não chegou porque não teve idade. E quando ele estava com 16 anos, agora ele está com 24, ele decidiu que ele queria ser católico. Né? Quando ele nasceu, nós já éramos espíritas, né? Frequentou o espiritismo desde o útero, né, na minha esposa. Com 16 anos ele falou, eu quero ser católico. Beleza, tudo bem, tá tudo certo. Né? Ele tem lá as coisas dele, acredita nas coisas dele, aprendeu o que nós aprendemos na doutrina, mas muita coisa ele já não acredita mais, que ele aprendeu na doutrina, ele não concorda.
Mas a gente não entra em conflito, né? Porque eu vim da Igreja Católica, eu sei como que é. Então, mas foi uma escolha dele, e está tudo bem. Ele segue o caminho dele, a gente segue o nosso. E assim a gente vai criar esse ambiente de respeito na nossa casa com todas as pessoas. Não só a nossa família mais próxima, mas também os nossos outros familiares. Primos, irmãos, tios, né? Aceitar as pessoas como elas são. Da mesma maneira que nós queremos que elas nos aceitem como nós somos. E criar, né, padrões de comportamento positivos. Por quê? Comportamentos são hábitos, né? E os hábitos determinam a facilidade que nós temos de aceitar ou não as circunstâncias da vida. Então, começar a criar comportamentos positivos, né? Evitar os julgamentos, evitar as críticas, evitar omitir situações não importa qual motivo, omitir, mentir, evitar atitudes que possam chocar as pessoas, começar a criar outros padrões de comportamento. Todos nós temos o livre-arbítrio, somos responsáveis por nossos pensamentos, atos e palavras. Todos nós somos livres por natureza, todos sem exceção. E aí, por último, cultivar o autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecermos, a nossa essência, quem nós somos de fato, mais fácil fica para nós trabalharmos essas questões internas. O convite à reforma íntima, que é feito pelas casas espíritas, visa proporcionar não apenas o conhecimento doutrinário, mas a prática desse conhecimento, como nós já falamos, né, em si mesmo, possibilitando assim um conhecimento de si mesmo muito grande, tá? Quando nós nos propomos a seguir por esse caminho, é possível termos uma visão ampla sobre a nossa personalidade. Olharmos para dentro de nós realmente, com amor, né, com carinho, mesmo que tenha algo dentro de nós que nós ainda não gostamos, mas a gente começa a ter uma visão muito grande sobre isso, e aí vem a segunda parte, que é a aceitação. A aceitação de quem nós somos. Enxergar as tendências interiores, né, inferiores, inferiores, que ainda nos são desconhecidas. Então nós temos ainda algumas tendências, algumas atitudes que estão dentro de nós, né, que não são boas, que não são legais. Basta um pequeno momento, uma pequena situação de invigilância, às vezes, para a gente fazer algo que nós não gostaríamos de fazer. Então é bom nós estarmos atentos a isso, para quando essa situação acontecer, a gente saber como agir, tá? Às vezes, um exemplo assim que ilustra isso, né? Tem aqueles casos, por exemplo, eu me lembro agora, eu não lembro exatamente quando, mas um menino lá em São Paulo que ele foi no cinema com uma arma e deu um tiro, matou um monte de gente no cinema. Um menino mesmo, devia ter 15, 16 anos. Do nada, assim, uma criança normal, uma pessoa normal, e foi no cinema com a arma, atirou, matou um monte de gente. Depois perguntaram para ele por que ele fez aquilo. Ele falou que não sabia. Falou assim, não sabia, não sei porquê, de uma hora para outra me veio isso na cabeça, eu peguei a arma e fui e fez. Então ele tinha essa tendência de vidas passadas. E aí ele teve um lampejo, um momento lá de invigilância, alguma coisa, pegou e fez. Isso é um exemplo drástico, né? Mas quantas vezes a gente não faz isso também? Uma reação diante de algo que chega até nós. E aí nós fazemos ou falamos algo que nós não gostaríamos de falar. Só que depois que a gente falou, já foi. Então, quando nós conhecemos essas tendências, e isso nos é permitido quando nós interiorizamos o que Jesus nos ensina, quando nós conhecemos essas tendências, nós começamos a ter um controle maior sobre nós mesmos. Analisar opiniões alheias sobre nós por pessoas que conhecem o nosso perfil psicológico, né? Então, por exemplo, aquilo eu falei um pouco no início, né? Às vezes nós temos pensamentos que nós não falamos para ninguém, né?
E nós não queremos que ninguém saiba que nós pensamos dessa maneira. Porém, quem convive com a gente muito tempo, percebe isso. Porque às vezes nas nossas atitudes, na nossa fala, na nossa forma de ser e de agir, nós estamos expressando esses pensamentos. Que nós não queremos que ninguém saiba. Mas quem está ali com a gente no dia a dia, e isso é muito comum entre cônjuges, né, marido e mulher, acaba percebendo. Às vezes do nada, né, o seu cônjuge chega e fala algo para você, que você nunca falou para ele, mas ele chega e fala, e realmente tem sentido. Porque a convivência, né, pessoas que conhecem o nosso perfil psicológico, a convivência permite isso. Então, nós vamos pedir, então, né, opinião dessas pessoas a respeito de nós. Né? E para isso também é preciso a gente ter, como é que eu vou dizer? A gente precisa estar preparado também para o que vai ouvir. Porque essa pessoa pode vir a falar algo que a gente não vai gostar. E aí qual vai ser a nossa reação? Nossa primeira reação é a defesa. Não, eu não sou assim, eu não faço assim. Mas será que realmente é? Ou a gente não quer admitir? Então vamos analisar, né, o que essas pessoas falam sobre nós. E também aceitar o nosso lado sombra, ou lado inadequado, né, o nosso lado inferior, sem jamais escondê-lo de nós mesmos ou dos outros, trabalhando para equilibrá-lo. Todos nós temos isso, o bom e o ruim. Todos nós trazemos isso com a gente, porque somos espíritos ainda em evolução. Então, aceitar esse lado sombra, esse lado inadequado, para que nós possamos trabalhá-lo e buscar um equilíbrio na nossa vida. Eis o convite que Jesus nos fez, né, para sermos pessoas melhores do que fomos e criarmos cada vez mais anos melhores para todos, ou dias melhores para todos. Aceitar a si mesmo como é de fato, trabalhar para superar os desvios que geram esses velhos hábitos que nos prendem cada vez mais, estagnando a nossa evolução moral. Ter sempre em mente que somos espíritos vivenciando uma experiência humana. E o nosso objetivo aqui é criar no plano físico a harmonia e a paz que existem no plano espiritual. O mundo material, ele é um reflexo bem inferior do mundo espiritual. Quem assistiu o filme Nosso Lar, que o Nosso Lar foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial, quem assistiu o filme ou leu o livro, né, percebe que lá na colônia Nosso Lar existiam e existem, né, coisas que nós ainda não temos aqui. Mas lá já tinha antes da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, cadê? Isso aqui, ó. Agora a gente tem aqui, notebook. Mas lá, antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha. Quem lembra no filme, o André Luiz foi ver, quem orou por ele, né, quando ele desencarnou, era um aparelhinho igual esse daqui, ó. Estava numa mesa, né, e ele estava olhando na tela as pessoas que oraram por ele quando ele desencarnou. Então o nosso objetivo é criar aqui condições, das mesmas condições que existem no plano espiritual, para que aqui seja um lugar melhor para a gente viver. Para isso, quem precisa mudar somos nós. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser pessoas melhores. Esse tema e esses assuntos estão no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Renovando Atitudes, tá? Do Francisco do Espírito Santo Neto. E que nós aí possamos realmente, de fato, trabalhar esses velhos hábitos, né? Esses hábitos enraizados que nós temos, olhar para dentro de nós, né? E isso é um trabalho individual, que cada um aqui tem algo a ser trabalhado, algo a ser melhorado. Então olhar para dentro de nós e fazer um planejamento pessoal, de realmente trabalhar isso, de botar para fora, sem medo, sem receio. Quanto mais nós praticarmos a tolerância, o perdão, a aceitação com os nossos irmãos, mais eles vão ter com a gente. Então esse é o convite que Jesus nos fez, né? De nós olharmos para essas questões internas e trabalhar isso daí, colocar para fora.
com vistas à nossa evolução e à nossa transformação. Obrigado, gente, pela oportunidade. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui. Vamos agradecer ao nosso mentor individual, aos nossos amigos espirituais. Vamos vibrar intensamente pelo bem universal, pela paz entre todos os homens na Terra, por todos os países que estão em conflitos, em guerras. Vamos vibrar pelo nosso país, nosso povo, nossos governantes. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, por todos os seus trabalhadores do plano físico e do plano espiritual, todas as atividades realizadas. Vamos vibrar por todos os sofredores do corpo e da alma, pelos viciados, pelos asilos, pelas creches, hospitais, presídios, orfanatos, pelos abrigos de animais que existem em vários lugares do planeta. Vamos vibrar por todos que estão abandonados nas ruas, os humanos, os animais. E vamos pedir a Deus permissão para vibrarmos por nós, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos vibrar ainda para que o Evangelho de Jesus seja norma de conduta em todos os lares e que o Evangelho do Mestre também seja de comum entre todas as religiões, que todas se unam em torno do que Jesus nos ensina. E vamos deixando vibrações em aberto para serem empregadas onde mais forem necessárias, vibrando pelos nossos parentes, amigos e conhecidos que se encontram nesse momento necessitando de amparo, de auxílio, e para algum desses nossos irmãos menores, os animais que temos conhecimento, que estejam também necessitando de um amparo, de uma sustentação. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus e a Jesus e elevamos o nosso pensamento ao Pai, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal.